Ready to go. We are alive. Eu acredito na rapaziada que segue em frente, seguro buscando. Eu ponho os pés na perna passada que não pode estar mais de preto leão. Eu vou lutar com essa juventude que não pode dar nada. Eu vou no tronco dessa velocidade que não dá saudade, constrói amanhã desejar. Não me cadê, não vou segura a barriga da vida o ano inteiro. Isso aí. Eu acredito. Hoje a gente está aqui com esse sorriso aí, essa Bianca, lá de Sampa. Boa tarde, boa tarde. Do interior de Sampa, então o meu é tarde. Tem um tarde. Não precisa nem do gol, né? Só o tarde. É tarde. Tarde. Pois é, pessoal. Quartas 4, como de costume, começando com um clipezinho. E vamos à luta. Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. E não é por menos motivo do que esse que a gente convidou a Bianca para estar aqui hoje com a gente, nesse Quartas 4, que toda semana a gente está aí mantendo esse horário, esse dia, que já é o horário da TV Liguia. E a gente está trazendo a Bianca por motivos óbvios. Quem já viu nos grupos aí, que a gente já viralizou para todo mundo, em São Paulo. Bom, eu vou deixar ela dar a notícia, porque senão não tem graça. Então, eu já vou dar boa tarde para a Bianca, dizendo assim, Bianca, conta para gente, mas conta com detalhes. Conto com detalhes. A boa notícia, né, a nossa excelente notícia aqui de São Paulo, é que nós tivemos o nosso PL aprovado ontem na Alesp, e do jeito que a gente compartilhou com todos e todas, é de que a gente sabe que esse é um primeiro ciclo que foi encerrado, e eu digo brilhantemente encerrado, e igual a gente estava conversando aqui na coxia, né, de que a gente está brigando com isso desde abril. Então, conseguir encerrar esse trâmite na Alesp, que é a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, para nós é uma vitória tremenda. Então, conseguimos tramitar e conseguimos encerrar aprovados na Alesp. Então, terminou tudo isso no Legislativo e agora a gente vai para o Executivo. Então, agora é um outro momento, é um outro ciclo. A gente sabe que a luta não terminou, a guerra não está ganha, mas foi, sem dúvida, uma vitória muitíssimo importante, muitíssimo aguardada. Então, desde abril, a gente estava ali, passinho por passinho, protocolo, e falar com o assessor, falar com o deputado. Então, assim, já era hora de terminar essa novela legislativa. Agora vamos... É uma injeção de ânimo, né, em todo mundo. Os guias precisam disso, a gente precisa disso, enquanto profissional, enquanto trabalhador, a gente precisa, né, de vez ou outra, subir aquela barrinha de energia para, tipo, a luz no fim do túnel, né? Então, é uma injeção de ânimo mesmo. E aí agora vamos para mais uma etapa, mais uma batalha, que agora é no Executivo, que é a sanção, é a regulamentação e tudo mais, que a gente sabe que não acabou. Mas sem dúvida nenhuma, uma vitória muitíssimo importante para todos nós. Pois é, parabéns mesmo, Muito porque obrigada.
acompanho desde lá do embrião. Vou colocar aqui na sala para conversar com a gente também, Everaldo. Boa tarde, Everaldo. Everaldo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Mas eu estava falando, então, que desde o embrião dessa história... Sim, março, né? Meados de março, a gente se viu pela primeira vez, né? Então, assim, é muito bacana poder ver esse momento acontecer, porque é como você estava falando, tem muitas pessoas que hoje dizem assim, ficar brigando pela renda mínima, vamos correr atrás, não sei o quê. É como se a gente pegasse e cancelasse esses 8 meses que fizesse, apaga, não teve, cancelou. Não precisei comer, não precisei pagar conta, não precisei nada, então esquece, né? Quando, na verdade, não levam em consideração o tamanho da dedicação, do suor que é empenhado para poder a gente chegar em momentos como esse, né? Então, assim, é muito bacana mesmo, porque eu fico muito, muito orgulhoso, não pessoalmente, mas fico muito orgulhoso coletivamente, porque eu vejo que é possível, como você falou, existe uma luz no fim do túnel, é possível a gente se identificar com mais pessoas no nosso país, porque vou falar logo de cara uma coisa que eu já tinha preparado para poder falar, é que a gente tem que entender esse momento como um momento de a gente estar construindo algo que já deveria existir, mas que não está funcionando, que é uma identidade profissional do guia de turismo na esfera nacional. A gente tem uma federação nacional de guias de turismo que eu não me canso de dizer, e sem medo de errar, é inoperante. É uma federação chapa branca. Então, em nenhum momento, essa federação levantou essa bandeira da renda mínima emergencial, que durante um período de pandemia, eu não tenho dúvida que é a principal bandeira do profissional guia de turismo. Não porque isso vai resolver o problema desse profissional, de alguns até vai resolver, mas é a questão da dignidade profissional, um momento em que você, depois de toda a dedicação que você faz, porque, mal ou bem, sendo profissionais que são remunerados para aquilo, mas quando a gente guia num atrativo, numa cidade, num estado, ou no país, viajando com grupos pelo país, ou até para fora, recebendo pessoas, a gente está vendendo a nossa cultura, está vendendo a nossa identidade como brasileiro, o nosso país, tá vendendo, quer dizer, é um trabalho que aquela remuneração do serviço não paga esse outro lado do nosso trabalho, né? E aí, chega numa hora dessa, reconhecimento zero, e quem deveria estar fazendo essa unidade nacional acontecer, não tem feito. Então, assim, a iniciativa que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, seguida por vocês, por Foz do Iguaçu, Ceará também já parece com o projeto de lei também, ou aprovado, ou em vias de ser aprovado. Isso que reverberou pelo país é simplesmente a gente ter identificado rápido qual era o principal pleito, principal reivindicação do profissional guia de turismo. E que se isso fosse pelo Brasil, imagina se a gente tivesse o Brasil inteiro lutando por isso. Sim. Na verdade, eu acho que essa é uma demanda, eu fui um pouquinho além, eu acho que não é a questão da renda mínima, a renda emergencial, não é uma demanda exclusiva do profissional guia. Eu acho que essa é uma demanda de todo trabalhador, e em específico dos trabalhadores informais, né? Então, a Amanda Mandita está com a gente nessa comissão que liderou todo liderou, eu acho que também nem, mas assim que mobilizou, né, o pessoal de São Paulo nesse processo do 311, que somos essa comissão de 8 pessoas. Mas, como eu ia dizendo, esse processo de renda mínima, de renda emergencial e tudo mais, é uma demanda de toda a classe trabalhadora, né? Então, especial dos informais. Então, não são só os guias que precisam, é porque
nesse momento de crise que a gente vive agora, isso se tornou mais evidente, né? Isso saltou aos olhos. Então, seria ideal se todos os trabalhadores tivessem acesso a essa renda, não só os guias, mas todo mundo que precisasse tivesse essa renda. Mas, lógico que no momento de crise é o que aparece, né? Os mais vulneráveis é que aparece, e a gente, como guia, acabou percebendo na nossa classe isso daí. E também aí você falou assim, uma luz no fim do túnel e tal, e me lembra muito, né, os utópicos falam, isso é utópico e tal, e aí tem aquilo que diz, a utopia existe para que a gente continue a remar, né, não é mesmo? A utopia, é isso que as pessoas às vezes não entendem, a utopia, ela não finda, ela é eterna. Sim, e que bom que ela existe, porque isso nos motiva a continuar a remar. Exatamente, você está sempre olhando para ela. Exatamente. Que bom que a utopia existe, porque nos motiva a continuar a remar. Exatamente. E você muito. Desculpa, com a certeza de que nunca vai chegar, porque ela se movimenta junto com você. Eu gosto muito do que diz o Leonardo Boff sobre a utopia. Ele diz que a utopia existe para não permitir que o absurdo tome conta do mundo, né? E no nosso caso, isso nada pode ser mais literal do que essa definição para o nosso caso. Eu dizia aqui, Bianca, numa live que tivemos aqui, a gente tem tido toda semana, 2 vezes por semana, nós temos tido palestras, temos tido entrevistas com candidatos a vereador. Nós estamos aqui na luta para construir uma bancada do turismo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e isso é um dos projetos da Liguia, insistir para que a gente tenha uma força para além daquilo que nós temos entre as portas daquilo que seria a categoria, para a gente expandir isso, ter uma bancada que nos represente a nível parlamentar. E eu dizia que os guias de turismo inauguraram, se anteciparam, foram vanguarda em tudo, para bem e para mal, em todo esse processo de sucateamento, de precarização das condições de trabalho. A gente começou tudo isso quando nem se pensava ainda em trabalho precarizado. Os trabalhos do guia já eram absolutamente precarizados, né? E agora a gente olha para ter essa tentativa de criar um rumo enquanto categoria, ou a gente não vai ter realmente horizonte, a gente não vai ter o que fazer, né? E isso que eu entrei já com vocês falando, isso que o Arnaldo colocando a respeito de que parece que as coisas não aconteceram, né, com a gente nesse período, parece que, não, deixa para lá, passou, né? E a gente tem tanto o que fazer, né, e tem tanto o que conquistar, né? Uma coisa que eu venho debatendo comigo mesmo, essa questão quando a gente fala porque assim, quando a gente fala de trabalhador, já vem um ou outro dizer que você é comunista, só porque você usou a palavra. Isso me lembra que, olha só, olha que curioso, no final da ditadura militar, né, no início da década de 80, eu estava ainda nos meus estudos, quer dizer, eu entrei na faculdade em 80. Não sei se foi 80 e 81, por aí, bem no início da década de 80, eu já fazia parte, lembrando agora, inclusive essa semana foi lembrado, eu fazia parte do diretório acadêmico Vladimir Herzog, jornalista que foi assassinado aí no cárcere da ditadura, mas a gente colocou um cartaz no corredor da faculdade, participe, tinha bem letras graúdas, participe. Aí a direção da faculdade chamou a gente assim, olha, participe não pode. Como se fosse uma palavra subversiva, entendeu? Então a gente fala de trabalhador, parece que a gente está falando de algo subversivo. E na verdade, o que acontece? Quando a gente fala do turismo, porque aí eu vou me ater ao turismo de novo, primeiro assim, eu acho que o nosso foco é a guia de turismo e nada mais. Mas quando a gente fala de precarização, eu vejo que nas atividades que têm relação direta com a atividade turística,
e aí o guia ele está inserido nisso, mas são os operadores nas agências, você tem na parte de transporte turístico, isso está relacionado também, na hotelaria, em várias. Esses trabalhadores, eles, de vez em quando, eu percebo que eles estão um pouco anestesiados por aquela coisa do que eu trabalho no turismo, como se isso fosse suficiente, né? E aí, chega num momento como esse, muitas categorias, e até, assim, não vou dizer que foi uma coisa ruim, mas também longe de ser boa, empresas que mandaram todo mundo embora, pagaram todas as rescisões e tudo mais, mas para poder dar um mínimo de conforto durante alguns meses àquele profissional que não vai voltar a trabalhar agora. Então, quer dizer, essa coisa da precarização, ela está na atividade como um todo. Agora, nós, guias de turismo, e aí quando a gente fala porque é o nosso tema, né? Eu acho que o fato da gente ter uma lei federal com o seu decreto de regulamentação, lá de 1993, que foi a mesma batalha que a gente está tendo para aprovar os projetos de lei que viram lei sobre a renda mínima emergencial, foi a batalha travada naquela época pela regulamentação da profissão. E isso não pode ser jogado fora, porque se deixar, a gente sabe que tem muita cabeça inteligumenta por aí que quer desregulamentar, que acha que isso é que resolve o problema da nossa economia. Eu sou jornalista também, tem gente que já acha que também não precisa fazer faculdade de jornalismo. Entendeu? É uma loucura isso, mas essa precarização, no caso do guia de turismo, por ter... E eu acho... eu acho que o guia só não foi desregulamentizado, se a gente pode criar essa nova palavra, né, esse neologismo, porque nós estamos vinculados, a nossa regulamentação está vinculada ao ainda existente Ministério do Turismo. Porque se estivéssemos vinculados ao Ministério do Trabalho, a gente já tinha rodado. Entendeu? Assim como rodou jornalista, e assim como roda, e todo dia, tantos outros projetos, né? Então, a gente tem ali geógrafo, sociólogo e outros que estão ali na berlinda. Então, eu acho que o guia está a salvo, porque está vinculado ao Ministério do Turismo, que a gente sabe que também tem a ameaça de amanhã não ter mais Ministério do Turismo. Mas o que eu acho que a regulamentação do guia, por enquanto, né, tá fora de perigo, porque está vinculado ao Emitur. Porque se tivesse vinculado ao antigo Ministério do Trabalho, que a gente sabe que agora é secretaria, já tinha rodado também, certamente. Mas você vê que o que eu falei sobre a questão da federação nacional é exatamente o perigo está aí, porque se a gente não tem uma federação que realmente aglutine toda essa categoria no território brasileiro, se por algum acaso acontece o risco disso, de alguém propor essa desregulamentação, a gente não tem mobilização suficiente para barrar isso. E essa mobilização, e aí é que algumas pessoas talvez ou não entendem ou fazem questão de não entender porque quer ser do contra mesmo. A gente aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu aprovar o projeto de lei, que virou lei, que é a Lei 8858, que foi sancionada pelo ex-governador, que na verdade também é ex-juiz. A gente já olha em que passo que a gente está. Ele sancionou. A gente conseguiu fazer uma reunião pelo Zoom, gravada, com a secretária de turismo, a secretária estadual de turismo e o secretário da Casa Civil. Montamos uma comissão para tocar e com celeridade a solução da regulamentação da lei. Nada aconteceu. Hoje a gente pede, não só via liguia, mas via gabinete da deputada Zeidan, que é uma das que protocolou a nossa lei, o nosso projeto de lei lá na Assembleia, solicita a gravação dessa reunião e não nos entregam.
Então, a gente está nesse pé. Na cidade do Rio de Janeiro, a gente também aprovou a lei, que agora é a Lei 6781, no mesmo sentido, e, lógico, véspera de eleição municipal, tenta falar com o candidato à reeleição, nosso prefeito Crivella, entendeu? É uma loucura, é uma loucura. E isso daí, eu tenho certeza que é uma necessidade de todos os guias no Brasil. Então, se essa federação realmente tivesse tido a humildade de perceber o movimento que estava acontecendo no Rio, depois em São Paulo, Foz do Iguaçu, aqui, acolá e tal, tinha abraçado essa bandeira, chamado todo mundo para a gente brigar a nível nacional por uma renda mínima para os guias de turismo. Mas o que eu acho é que, na realidade, Arnaldo, eles não se propõem a isso. Nós hoje, o trabalhador brasileiro hoje se ressente da força que tinha as corporações, as organizações sindicais no passado, que foram sendo desmontadas quer seja pela força do governo, quer seja também pela falta de ação, pela inatividade de muitos sindicatos. E a Federação de Guias, ela pode ser colocada nesse patamar de quem está sendo, que não tem força, exatamente porque não se propõe, porque não tem o interesse, virou apenas uma coisa cartorial, como era o Sindicato dos Guias de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, que está em fase de putrefação, né? Então é isso, simplesmente vira uma entidade meramente cartorial e que não tem realmente o objetivo de integrar. E modestamente, nós de Guia do Rio de Janeiro tivemos o cuidado de começar por São Paulo, da conversa que tivemos com vocês no início, e daí ajudar a puxar um movimento dentro das limitações a nível nacional, que da mesma forma que vocês aí com a 311, está todo mundo muito feliz quando o Arnaldo mandou hoje para a gente o número da lei e tudo, e o vídeo com o deputado falando sobre a aprovação, isso dá um ânimo danado, isso renova a nossa vontade de continuar, né, nessa luta que a gente está, né? Era o que eu estava falando antes. Desculpa, te interromper. Não, era o que eu estava dizendo no início. A gente sabe que não tá ganho, né? A gente brincou ontem, na hora que foi aprovado. Não quer dizer que hoje todo mundo já ia receber. Não, a gente sabe que não encerrou todo esse processo, mas a gente sabe que está encerrando um primeiro ciclo, que é o ciclo do legislativo, e que com isso a gente termina uma briga que a gente estava desde o início de abril, entendeu? Lá de um protocolo, no início de abril. Então, tá desde abril falando com o assessor, falando com o deputado. A gente já estava, né? Então, agora vamos... realmente é uma injeção de ânimo e vamos começar um segundo momento, que agora é lá no executivo, brigar com o Dória, brigar... É gente nova, né? Então... renova as energias e é aquilo que a gente estava falando, é uma luz no fim do túnel, né? Aqueles que já estavam desacreditados acordam animados hoje, quem já estava perdendo eu ia falar sobre isso. Eu me lembro que lá no início das nossas conversas, a gente tentou incluir, eu esqueci o nome dela, que é do sindicato daí de São Paulo. Sim, a gente tem um sindicato estadual. Mas como é que é o nome é uma menina que é presidente? Sim. Eu esqueci o nome dela agora. Adriana, nossa presidente estadual. Eu me lembro que a Adriana, olha, isso foi uma loucura na época. Ela, como presidente do sindicato, quando ela foi trazida para o debate desse tema sobre a renda mínima, ela disse que isso não ia dar em nada. Que não valia a pena essa briga. Aí eu fico curioso de saber se o Sindicato de São Paulo fez alguma outra coisa alternativa a essa briga pelo projeto de lei. Você sabe alguma coisa, Bia? Eu não sei. Eu sei que o sindicato tem as ações deles, né? Assim, eu sou sindicalizada, inclusive, porque eu acredito na luta sindical. Sim. Acredito
no poder dos sindicatos como união da luta de classes e tudo mais. Então, eu não sou oposta aos sindicatos. Fato disso é que eu estou na comissão e sou sindicalizada, então eu defendo, sim, o sindicalismo em todas as esferas. Mas eu sei que o sindicato não quis entrar nesse projeto, foi convidado, participou e optou por sair. Ponto. E tem, paralelo a isso, outros projetos. Então, a gente recebe e-mails com projetos, com curso, com concurso que participou junto à secretaria. Então, tem os projetos dele, eu não faço parte da secretaria do sindicato, não me envolvo nos projetos, apesar de ser sindicalizada. Então, eu sei que o sindicato tem os projetos paralelos, assim. Então, acho que para entender melhor as ações do sindicato, realmente a gente teria que perguntar à Adriana ou a outra. Não, mas o meu comentário vai exatamente nesse sentido, porque nós aqui no Rio de Janeiro, quando começamos o movimento da Liguia, antes de criar uma associação, a tentativa foi fazer alguma interferência no dia a dia do sindicato, até porque eu fui presidente do sindicato aqui no Rio durante 6 anos, então não seria... Eu queria propor de cara você não ter o sindicato, muito pelo contrário. Mas, como isso não foi possível, as pessoas se abraçaram àquela coisa e morreram abraçadas com o negócio lá. Também não vamos ficar aqui esperando, marcando toca e tal. Mas, com certeza, eu concordo contigo. E por isso que, naquele início, foi chamado o sindicato para poder não só participar, mas ajudar a liderar esse movimento, mas foi dito por ela, pela Adriana, que ela realmente não acreditava nisso. E aí, um sindicato seria a pessoa institucional mais indicada para fazer uma luta como essa, né? Sim, e exatamente como você está dizendo, foi convidado, se envolveu no início e optou por não participar, se ausentou. A gente também não ia ficar sentado esperando e falar, se você não quer, a gente também não vai. Não. E aí, seguimos. Que ótimo, e eu acho que, pelo menos eu digo, Bianca, né? Se eu não participo de um projeto, mas eu vejo esse projeto dar certo, eu fico feliz. Lógico, então, se eu não estou participando do projeto da Liguia aí no Rio, mas eu vejo o projeto de vocês frutificar, florescer, dar certo, eu vou mandar um parabéns para vocês, vou falar, meu Deus, mesmo que não mande, eu falo, meu Deus, olha que bacana que o projeto deles deu certo. Então, a gente vibra pela vitória do outro. Então, eu acho que as coisas são assim, porque afinal somos todos guias, somos todos trabalhadores e todos venceremos com isso dando certo, entende? Então, eu acho que a gente não precisa desse tipo de debate, a gente não precisa porque a gente tem que entender até onde isso nos enfraquece. E acho que vocês todos concordam comigo que quanto mais fragmentada a nossa classe, Sim. mais enfraquecido nós ficamos. Então, olha como os guias, e eu vou dizer dos guias de São Paulo, mas os guias como um todo, a gente se fortalece. Então, assim, o sindicato está lá fazendo as ações dele, então está fazendo, sei lá, parceria, está fazendo curso, está fazendo projeto com, não sei, com a secretaria e tal, e a gente está fazendo esse projeto do 311. O guia está ganhando dos dois lados, entende? Então, acho que a fragmentação da classe é a vitória do sistema. Então, a gente só ganha se tiver todo mundo remando. Eu concordo contigo, e é por isso que em 2 momentos que eu já tive nessas reuniões virtuais, nessas lives e tudo mais, com a... Como é que é o nome dela? Lá da Bahia, que é a vice-presidente lá da FENAGETUR, inclusive da última vez, quem devia estar era o presidente da FENAGETUR e ela foi substituindo. Agora me fugiu o nome dela, daqui a pouco eu lembro. Silvana? Bom, anyway, eu falei para ela, a FENAGETUR, hoje, ainda está restrita aos sindicatos que estão associados a ela.
Só que, se você não reunir todas as outras representatividades que tem o guia de turismo pelo Brasil afora, você vai ficar com a minoria. Então, por exemplo, só no caso do Rio de Janeiro, a Liguia, hoje o Rio de Janeiro não tem nem o sindicato participando da FENAGETUR. É o Estado, a unidade da federação, com 34% dos profissionais cadastrados no Cadastur, e não tem nem sindicato, nem associação na FENAGETUR. Então, era a hora da FENAGETUR se abrir para esse tipo de representatividade, para poder reunir a todos num único ambiente. E isso sim faria com que você falou que tem que ser evitado, que essa fragmentação é você trazer todo mundo para dentro. Mas não, eles não querem fazer isso. E é por isso que, no final das contas, se a gente é diferente. Se a gente faz um projeto para lutar pela renda mínima e consegue aprovar, São Paulo, o outro lá, não aparece alguém da FENAGETUR e diz assim, olha, parabéns, está precisando de alguma coisa? Quer ajuda? Não, nada, zero. Então, isso daí é que, infelizmente, a gente tem ainda algumas vitórias, mas ainda tem muito a construir nessa esfera nacional, entendeu? Eu fico me perguntando, Bianca, e eu parabenizo qualquer ação que é feita no sentido de formação, capacitação, de ampliar os horizontes do guia, localizar outras oportunidades que ele possa ter pela profissão, que não apenas o guiamento, trabalhar com educação, com escolas, com museus, etc., etc. Tudo isso é fantástico, está ampliando o espectro e a expectativa do guia. Só que eu acho que, principalmente um sindicato, ele tem por objetivo zelar pela remuneração. Esse é o principal ponto, né? Pela remuneração e, naturalmente, nesse caso nosso, zelar pela renda. Então, eu não consigo conceber um sindicato, e muito menos uma federação, que esteja ausente num momento como esse de luta pela renda, porque luta pela renda, luta pela sobrevivência física, pela sobrevivência do profissional e sua família, e também pela sobrevivência da profissão, entendeu? Então, se você hoje não segura a bandeira dessa luta importantíssima pela dignidade, pela manutenção da profissão, o que adianta eu estar formando guia para estar passando fome amanhã? Né? De estar dando outras possibilidades para os guias, se amanhã essa profissão pode realmente deixar de existir, né? Ou pelo menos deixar de existir no contexto que a gente está. Né? Então, realmente, eu desconheço qualquer iniciativa, qualquer esforço sindical, qualquer esforço da federação que seja maior do que a luta pela renda. E nisso que o Arnaldo está colocando, de fato, a federação realmente parece que não tem, parece que eles estão vendo outras coisas, eles participam de lives com professores, com entidades, etc., discutindo sexo dos anjos, discutindo perspectivas que você não vê nem possibilidade de materialização a curto ou a longo prazo, muito menos, quer dizer, a médio ou a longo prazo, muito menos a curto prazo. E volto a dizer, não há luta pelos guias de turismo hoje no Brasil que não passe pela luta pela renda mínima. Vou fazer uma pergunta, Bianca. Foi só um deputado ou mais de um deputado que protocolou o projeto de lei 311 na Alesp? Foram 3 deputados, os coautores. A gente teve o Rodrigo Moraes, Alessi Brandão e o Campos Machado. O Rodrigo Moraes é de que partido? Rodrigo Moraes é do DEM, o Alessi Brandão é do PCdoB e o Campos Machado do PTB. 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 Olha a gente fez o quê? Eu vou contar a nossa estratégia, né? Sim. A gente tinha um do DEM, que é base do governo. A gente precisava de alguém da base do governo, porque é a maioria. Aí a gente tinha os 2 da oposição. Então, foi o jeito que a gente conseguiu de conseguir a aprovação. Então, o líder da oposição, que era o Campos Machado, né, líder da oposição ali, Alessi, que também é uma voz atuante, né,
e tem também o apelo público e tudo mais, e o Rodrigo, que foi o primeiro que falou que a gente tinha uma conhecida que tinha contato com ele na cidade dela, e tinha o contato, ele é do DEM, e tem todo esse contato nas entranhas da base do governo. Então, a gente conseguiu juntar oposição e governo num só projeto, e deu certo essa aprovação. Não, a pergunta, ela não é sem motivo. Não tem problema. Não, é porque o que acontece? A gente continua, e vai continuar sempre, porque é assim mesmo, às vezes a receber crítica, que é partido esse, é partido aquilo, que a liguia é isso. As pessoas ainda não estão acostumadas com entender qual é a diferença entre ser apolítico e apartidário. Apolítico não tem como ser, a liguia, por ser uma associação de classe, ela automaticamente é uma entidade política, e tem que aprender a fazer política como vocês fizeram aí. O que vocês fizeram, essa estratégia, é uma estratégia política, né? E eu posso falar uma coisa clichêzaça, mas é a maior verdade da nossa vida, que eu falo isso desde o dia que a gente montou a nossa comissão, e eu repito isso para eles todos os dias no WhatsApp. Eles brincam que é meu mantra, mas gente, viver é um ato político. Então, viver em condomínio, a marca do sabão em pó é o que você compra, a marca do papel higiênico, qualquer decisão da nossa vida é um ato político. Eu sou vegetariana, é um ato político. A Sim. marca que vocês compram no mercado de produtos é um ato político. Então, qualquer decisão da nossa vida, se você anda de carro, de bicicleta, é um ato político. Então, qualquer coisa que a gente faça na nossa vida é um ato político. Como você disse, é apartidário, mas é um ato político. Então, não existe isso. Você pode não gostar de falar de política, falar de partido, mas viver é um ato político. Então, mas a pergunta foi muito nesse sentido, porque se você consegue reunir DEM, PCdoB e PTB, defendendo um projeto que interessa à classe de guias do Estado de São Paulo, é a prova mais cabal que a gente tem do que a gente tem conversado aqui muito sobre a bancada do turismo. O que é a bancada do turismo? A gente está fazendo aqui uma série de entrevistas com candidatos a vereador que tenham algum histórico, alguma ligação com o turismo. Já fizemos 5, amanhã será a 6ª entrevista, com candidatos de PT, DEM, Avante, progressistas, Unidade Popular, o mais variado possível. Mas não só a ideia de eleger vereadores que possam compor a bancada do turismo, mas que esses também, na próxima legislatura, sejam aqueles que possam convencer outros vereadores da importância de lidar com essa atividade com as consequências que ela traz naturalmente, como a própria, não só a questão de renda, trabalho, renda, mas a própria autoestima do cidadão que está ali recebendo o turista, entendeu? Esse é o nosso clichê hoje, é a história da bancada do turismo. Sim, em cada partido. Não é. Em cada partido você chega numa abordagem. Entendeu? Então, aquele cara mais, sei lá, mais liberal, mais. Mas não, a frase não é minha. A frase não é minha. Mas assim. Mas em São Paulo só fazer assim. Mas eu digo assim, aquele partido mais, por exemplo, mais liberal, assim, você vai chegar numa abordagem falando que o turismo, vai gerar emprego, vai gerar renda, não sei o quê. Você, de alguma forma, convenceu aquele político alinhado ali. A Doris é da nossa comissão também. Aí, se você vai num político de um partido alinhado mais à esquerda, você vai chegar com uma outra abordagem, você vai chegar
falando de uma inclusão social, que você vai incluir as comunidades, que você vai gerar emprego, vai gerar, entendeu? Para uma comunidade autóctone, isso aqui. Então, eu acho que você chega com vários discursos e você consegue convencer, vamos dizer assim, com várias abordagens a todos os segmentos ideológicos, a gente pode dizer assim, para compor a bancada do turismo. Pois é, gente, a ideia foi trazer a Bianca porque ainda não tem o número da lei, né? Ainda não foi publicado no Diário Oficial. Não, então, ainda não. Assim que tiver publicado, tiver já um número da lei, não do projeto de lei, você bota aí que a gente vai viralizar tudo aqui também. Eu acho que o convite tem muito a ver com essa celebração pela aprovação lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas eu acho que, volto a dizer, e eu vou insistir nisso, queiram uns, não queiram outros, que eu acho que a maior vitória é a gente ter conhecido a Bianca, estar aqui conversando com ela, saber que a gente pode contar com um grupo de guias em São Paulo. A gente estou aqui assistindo os comentários, a gente tem aqui, só no estado do Rio de Janeiro, tem Cachoeira Macacu, tem Búzios, tem Petrópolis, todo mundo chega junto, tem pessoas de outros estados também. Hoje, por causa do resultado que a gente botou para divulgar para todo mundo lá de São Paulo, o pessoal de Foz do Iguaçu já querendo saber como é que está a situação aqui, que eles estão prestes a receber, o do Ceará já disse como é que está a dele. Quer dizer, eu acho que isso é o resultado mais bacana que a gente vai poder colher dessa história. Uma lei também aprovada no Amazonas. No Amazonas também. Há 40 dias, mais ou menos. E eu acho que esse resultado é um resultado que ele vem de maneira natural como resultado de toda essa dedicação, porque eu tenho certeza que vocês aí, como a gente aqui, a gente não é remunerado para estar fazendo o que a gente está fazendo. A gente faz porque a gente acredita, porque a gente gosta, porque a gente acha importante e porque, pelo menos na minha cabeça, é aquela história de que se a gente se abstém de fazer, alguém que faz diferente, que a gente não acha correto, pode pegar e ocupar aquele espaço e começar a fazer também. Então, a gente prefere assumir essa responsabilidade e é por isso que a gente está aqui, eu, Everaldo, você, outras pessoas mais que estão nos assistindo ou que estão em outros municípios, em outros estados, que a gente sabe que tem sempre alguém que pode realmente ser esse voluntário nessa história de pensar um mundo diferente, né? Porque quando a gente faz isso de maneira voluntária, eu tenho certeza que todo mundo já não dedicou só tempo, mas até o seu próprio dinheiro, ou alguma coisa sua, o tempo de você passar com a sua família, coisa do gênero que você deixa de fazer, para uma causa que que nos move naturalmente, entendeu? Porque não sei, é difícil até de explicar. Eu não sei dizer como é que é esse sentimento em mim, quanto mais de saber como é que nos outros, porque é uma coisa natural, entendeu? E acho que tem pessoas que são assim, e o legal é a gente se encontrar, né? Aquela história de na luta que a gente se encontra, né? Então a gente está se encontrando, acho que é isso que é bem bacana. Sim, eu queria dizer que a pandemia, a Covid, tudo isso que aconteceu trouxe mudanças, mas não são mudanças que vieram do nada. Tudo isso eram processos, por exemplo, eu estudo no mestrado, tudo isso, a precarização do trabalho, tudo isso são mudanças que já estavam acontecendo. Então, o guia não se tornou, por exemplo, um trabalho precário da noite para o dia. Então, tudo isso já estava acontecendo. Então, essa nossa paralisação, isso tudo que aconteceu com a pandemia só acelerou mudanças que já estavam acontecendo. Então, essa nossa união na luta, essa nossa briga por uma renda mínima, isso eu tenho para mim que isso já ia acontecer, sabe? Os guias se unirem, essa nossa briga por uma renda, isso ia acontecer, fosse agora ou fosse daqui a 5 ou 10 anos. Entende? Eu acho que, então, esse cenário todo que a gente está vivendo só foi acelerado por mais uma crise que a gente está vivendo no sistema. Então, isso ia acontecer, só foi acelerado. Então, perfeito. Isso. Everaldo não assistiu o iniciozinho da transmissão, não, né?
Não, eu cheguei, já tinha uns 4 ou 5 minutos já de transmissão. Eu vou terminar do mesmo jeito que a gente começou, mas você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria dizer, repetir que muito feliz pela 311 em São Paulo e ver esses exemplos pipocando aqui e acolá em alguns outros pontos do Brasil. A gente, Bianca, já conseguiu a iniciativa de um dos nossos diretores, Christian Kain, diretor de turismo receptivo e exportativo. Conseguimos uma reunião uma vez, ainda no princípio disso tudo, envolvendo colegas do Chile, da Argentina, entendeu? Já, tipo assim, olhando uma coisa a nível de região sul-americana, né? Porque essa luta é grande, e ela precisa ser grande, a gente precisa pelo menos estar em contato. E a gente vendo esse sucesso que estão tendo as lutas de alguns colegas em outras regiões do Brasil, em outros estados, a gente vê o quão importante que se tenha um estopim, que se tenha alguém que diz assim, vamos começar a fazer. E eu sempre disse para os colegas de outros estados, que às vezes fazia contato com a gente, aqui no Ceará o sindicato não faz nada, ou aqui no Tocantins o sindicato não faz nada, a gente está querendo criar uma liga. E eu dizia, não cria nada enquanto o sindicato pode ser mobilizado. Em podendo mobilizar o sindicato, perfeito. Se não consegue mobilizar o sindicato, façam independente do sindicato. Atropelem o sindicato se for preciso. E essa é a questão, né? Então... Sim, foi o que eu disse do nosso caso aqui. O sindicato optou por não participar, é só não se acomodar com isso, entendeu? Né? Tipo, não quis, siga em paralelo. Beleza. Eu só quero, antes de terminar com como começamos, muita gente entrou depois, mas dizer, então, de novo, que amanhã a gente tem mais uma entrevista dessa série Liguia nas Eleições 2020. Amanhã o candidato é o Maurício Werner, do Avante. Maurício Werner, que estava até bem pouco tempo como diretor lá da Rio Tour, histórico aí no trade turístico, conhecido muita gente, porque também professor de faculdade de turismo e tal, palestrante, e amanhã, 16 horas, a gente vai estar conversando com o Maurício Werner. Lembrando que também, a semana que vem, a gente continua com essas entrevistas, mas mais importante lembrar, viu, Bianca, se vocês quiserem também copiar, fica à vontade. Todo domingo, 10 horas da manhã, tem o projeto Se Liga no Guia, que são 3 roteiros partindo da Feira da Glória, roteiros a pé, que a gente chama de tour colaborativo, porque é uma maneira da gente ocupar o espaço público, convidar e oferecer à população um produto bacana para ser curtido num belo domingo, e ao final, como é tour colaborativo, não é cobrado, mas quem quiser ajudar aquele guia é sempre uma maneira também de a gente poder também manter o profissional em atividade e fazer um trabalho aí para que as pessoas também possam, né, levar um dinheirinho para casa. Então, é um projeto que está já começando de maneira muito bacana, e Búzios já está fazendo, e Petrópolis já está fazendo também, e é um negócio que vai também, outra onda que vai reverberar por aí também, hein? E então, domingo, 10 horas da manhã, Feira da Glória, que é o ponto de encontro de resistência, resiliência do guia de turismo aqui no Rio. E para terminar, Everaldo, quem não assistiu, é porque a gente começou, para variar, o Arnaldo, quando está aqui com a mão na carrapeta, a gente vai de clipe, e o clipe que a gente escolheu foi esse clipe, que é nada mais, nada menos como maravilhoso. Eu acredito na rapaziada, e segue em frente, seguro buscando. Eu ponho os dedos na fila da moçada. e não posso mais mergulhar. Eu vou lutar com essa juventude que não vai dar nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não dá saudade, constrói amanhã desertar. Não brincadeira, segura a batida o ano inteiro. Sobre você, brasileiro.
Isso é muito bom. Dois monstros sagrados que fazem uma falta danada. Pois é. Bianca, eu acredito na rapaziada, com um sotaque bem carioca, entendeu? Acreditamos todos nas nossas rapaziadas, né? Se eu tiver essas fotos mesmo, eu já fico desanimada. Já olhando que os R's aqui dos tarde. Você perdeu, Everaldo. Ele falou tarde, eu falei tarde. Daqui do interior. É a nossa identidade, né? Tá certo, é isso aí. Tamo junto. É isso aí. Que precisar. E se a gente precisar também, a gente grita, um pertinho do outro. Seguimos. E vamos lá, porque tem muita luta pela frente. Eu acho que o grande resultado vai ser um grande encontro Liguia Nacional. Então, Arnaldo, me permite só, eu queria responder isso muito rápido para o nosso colega Lee Heining. Ele me perguntou, Everaldo, a judicialização do cumprimento da 8858 já começou? Está sendo escrito, Lee. Assim que a gente tiver isso já pronto, a gente avisa para vocês. A gente tem todo esse processo eleitoral pela frente para complicar, mas a gente já está com isso a começar pela mobilização que estamos fazendo com os 2 deputados que foram os proponentes da Lei 8858. Isso não está parado, tá? Só para ficar claro. Essa judicialização, de novo, para sem querer iludir ninguém, não quer dizer que a gente faça uma ação hoje e amanhã está todo mundo recebendo dinheiro. Muito pelo contrário, talvez seja um processo até mais demorado, mas é uma questão de honra também da gente manter a luta acontecendo, porque é um direito adquirido e a gente não vai abrir mão. Mas é isso aí. Tarde! Boa tarde, Bianca. Um grande abraço para os colegas de São Paulo. Valeu, Everaldo. Tchau, gente. Grande abraço a todo mundo. Um abraço. Beijo todo mundo aí.